Olá, hoje eu estava refletindo nas nossas reflexões diárias, permanentes, e estava imaginando esse momento que nós estamos passando. E a gente já havia conversado aqui sobre a maioridade das ideias espíritas. Uma palestra feita pelo nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que amanhã está fazendo aniversário, pois ele voltou em sua última encarnação no dia 29 de agosto de 1831. E nesse momento de maioridade, ele menciona que ele dividiu o momento da, do movimento espírita, do projeto de disseminação da doutrina espírita em 3 etapas. Ele não. O planejamento maior estabeleceu 3 grandes marcos, divididos em mais ou menos 70 anos cada um, sendo o primeiro momento de 1857 a por volta de 1925, 1926, que culminou com um Congresso Mundial Espírita, afirmando, presidido por Leon Denis, afirmando a união do movimento espírita e afirmando o perfil de religiosidade, de amor da doutrina espírita cristã. E nesse primeiro momento ele foi exatamente do momento da existência do fenômeno espírita, onde servia de base para mostrar à humanidade de que o movimento espírita existia, de que os espíritos existem, fazem parte da natureza e se comunicam conosco. O segundo momento, que é mais 70 anos, que vem de mais ou menos até o final do século passado, 1996, 97, 98, é exatamente o momento da difusão das ideias espíritas, a propagação, a formação das casas espíritas, a disseminação da doutrina espírita, o aprendizado dos postulados espíritas. E foi isso que vieram a literatura acessória da mediunidade brilhante de Francisco Cândido Xavier para nos trazer tantas obras que os espíritos nos falam, nos revelam tantas outras informações. Então esse foi o segundo momento. E o terceiro momento é o momento da maioridade das ideias espíritas, que culmina exatamente com a fase de término da transição, do momento da transição planetária de expiações e provas para mundo de regeneração. Mais 70 anos, que termina mais ou menos 2057, 2060, por aí. Então, essa fase é a idade da maioridade das ideias espíritas. E essa maioridade é exatamente o momento da gente aplicar na prática o que a gente aprendeu, o que a gente sabe, o que a gente já conhece. É tempo da gente exercitar a transformação moral, de sermos as almas transformadas que estão auxiliando o Cristo nesse momento de transição, falando de amor, falando de perdão, falando de entendimento, valorizando as oportunidades encarnatórias. Então é importante a gente ter esse momento de reflexão da maturidade. A maturidade de cada um de nós, a maturidade dos nossos espíritos, a maturidade do planeta terrestre, a maturidade do nosso orbe que caminha a um momento de cuidar mais das coisas dos espíritos. Então eu estava refletindo sobre isso e encontrei na internet um texto sobre maturidade, e isso foi um poema escrito por Charles Chaplin em seu 70º aniversário, no dia 16 de abril de 1959. E eu achei muito interessante essa reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é importante porque aos 70 anos ele escreveu tudo isso. Ele disse o seguinte: quando comecei a amar-me, eu entendi que em qualquer momento da vida estou sempre no lugar certo, na hora certa. Compreendi que tudo o que acontece está correto. Desde então eu fiquei mais calmo. Hoje eu sei que isso se chama confiança. Quando eu comecei a me amar, entendi o quanto pode ofender alguém quando eu tento impor minha vontade sobre esta pessoa, mesmo sabendo que não é o momento certo
e a pessoa não está preparada para isso. E que muitas vezes esta pessoa era eu mesma. Hoje sei que isso significa desapego. Quando comecei a amar-me, eu pude compreender que a dor emocional e tristeza são apenas avisos para que eu não viva contra a minha própria verdade. Hoje eu sei que a isso se dá o nome de autenticidade. Quando eu comecei a amar-me, eu parei de ansiar por outra vida e percebi que tudo ao meu redor é um convite ao crescimento. Hoje eu sei que isso se chama maturidade. Quando eu comecei a me amar, parei de privar-me do tempo livre e parei de traçar magníficos projetos para o futuro. Hoje faço apenas o que é diversão e alegria para mim, o que eu amo e o que deixa meu coração contente. Do meu jeito e no meu tempo. Hoje eu sei que isso se chama honestidade. Quando eu comecei a amar-me, tratei de fugir de tudo o que não é saudável para mim, de alimentos, de coisas, de pessoas, de situações, e de tudo que me puxava para baixo, para longe de mim mesmo. No início pensava ser egoísmo saudável, mas hoje eu sei que se trata de amor próprio. Quando eu comecei a me amar, parei de ter sempre razão. Dessa forma cometi menos enganos. Hoje eu reconheço que isso se chama humildade. Quando eu comecei a me amar, recusei-me a viver no passado e preocupar-me com meu futuro. Agora eu vivo somente esse momento, onde tudo acontece, assim que eu vivo todos os dias. É assim que eu vivo todos os dias. E isso se chama consciência. Quando comecei a me amar, reconheci que meus pensamentos podiam me fazer infeliz e doente. Quando eu precisei da minha força interior, minha mente encontrou um importante parceiro. Hoje eu chamo esta conexão de sabedoria do coração. Não preciso mais temer discussões, conflitos e problemas comigo mesmo e com os outros, pois até as estrelas, às vezes, chocam-se umas com as outras e criam novos mundos. Hoje eu sei que isso é a vida. Portanto, queridos amigos, está aí esse poema que Charles Chaplin nos oferece, e esta é uma leitura espírita de obras. Não é uma leitura de obras espíritas, é uma leitura espírita de obras, como nos ensina o professor Humberto Vasconcelos. É uma reflexão para que a gente entenda essa maturidade, para descobrir o nosso tempo de confiança, o nosso tempo de desapego, o nosso tempo de autenticidade, o nosso tempo de honestidade, o nosso tempo de amor próprio, o nosso tempo de humildade, o nosso tempo de consciência, de sabedoria de coração, para viver a vida com maturidade, que a gente possa compreender que é chegado o momento da maioridade das ideias espíritas, que é chegado o momento de colocarmos à prova tudo aquilo que já acumulamos, que já aprendemos, para vivermos a vida da melhor forma possível, saber o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, são sempre importantes conhecimentos, mas aplicar cada uma dessas informações é que é fundamental para o nosso dia a dia, é que é fundamental para a nossa transformação, é que é fundamental para a nossa realidade. Muitas de nossas encarnações foram muito planejadas, muitas desejadas, muito dolorosas para que a gente conseguisse chegar aqui, porque relutamos a encararmos frente a frente alguns desafetos do passado, do ontem. Mas se estamos encarnados hoje, nesse momento grave da humanidade, conhecendo todas essas informações espíritas que nos colocam frente a frente com a razão em todas as épocas da humanidade, nós precisamos ter essa maturidade para enfrentar esse momento, para enfrentar os desafetos, as dificuldades, os pormenores, os problemas e definitivamente dar esse passo fundamental para a nossa transformação. É tempo de maturidade, é tempo de passarmos a nos amarmos cada vez mais e amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Esse caminho de amarmos uns aos outros passa necessariamente pelo caminho do perdão, porque muitas das almas com que hoje nós convivemos são desafetos do ontem. Então nos perdoemos também. É um caminho de ascensão, é um caminho para a construção do amor, é um caminho para cativar essas amizades que
já nos foram caras no passado. Que Jesus nos abençoe, que possamos construir essa serenidade dentro de cada um de nós, essa maturidade dos nossos espíritos, para termos essa tranquilidade de que estamos numa circunstância, num contexto de uma encarnação necessário ao nosso aprendizado e à nossa evolução espiritual. Estamos num momento mágico da evolução terrestre. E não é à toa que somos cristãos, não é à toa que somos espíritas, não é à toa que estamos investindo na nossa maturidade para podermos começar a nos amarmos cada vez mais. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos inspire sempre.